A psicopatia é um termo frequentemente usado na cultura popular, muitas vezes associado a imagens de vilões de filmes ou séries de TV. Todo mundo já passou por essa percepção. Mas a realidade por trás desse tema é muito mais complexa e intrigante do que isso. Vamos mergulhar nas profundezas da psicopatia e explorar o que realmente significa ser um psicopata. Ao contrário da representação sensacionalista nas mídias, os psicopatas não são necessariamente serial killers ou criminosos violentos. Muito embora a psicopatia esteja associada a uma falta de empatia e comportamento antissocial, a maioria dos psicopatas não se tornam criminosos. A gente nem sabe que eles são psicopatas, na grande maioria das vezes. A psicopatia é uma condição de personalidade caracterizada por traços específicos como a falta de remorso, falta de empatia, charme superficial, que normalmente nós temos naturalmente, impulsividade e comportamento manipulativo. Pessoas com psicopatia muitas vezes têm uma habilidade excepcional de parecerem encantadoras e sociáveis. Estudos de neuroimagem revelaram diferenças no cérebro de psicopatas, especialmente em áreas relacionadas ao processamento emocional e ao controle de impulsos. Essas diferenças podem estar ligadas à incapacidade de sentir empatia e à busca de gratificação imediata. A psicopatia tem uma base multifatorial, com influências genéticas e ambientais. Enquanto algumas predisposições podem ser hereditárias, experiências traumáticas na infância ou falta de cuidados parentais adequados também podem desempenhar um papel no desenvolvimento da psicopatia. Surpreendentemente, alguns traços de personalidade associados à psicopatia podem ter sido adaptativos em contextos evolutivos. Essa é uma hipótese possível. Por exemplo, a falta de medo ou a capacidade de tomar decisões rápidas podem ter sido vantajosas em ambientes perigosos ou competitivos. Então isso estaria a serviço, inclusive, da sobrevivência. Psicopatas muitas vezes exibem um padrão de comportamento manipulativo e enganador, explorando os outros para atender às suas próprias necessidades. Eles podem mostrar charme superficial, mentir de maneira convincente e carecer de remorso genuíno. A gente confia nessas pessoas porque elas são muito dissimuladas. A psicopatia é frequentemente avaliada usando ferramentas como a escala de Hare da psicopatia, que mede traços específicos relacionados à personalidade. Mas o diagnóstico oficial de transtorno de personalidade antissocial é geralmente preferido pela comunidade médica e psicológica. Uma das características mais marcantes da psicopatia é a falta de empatia. Eu já falei um pouquinho sobre isso antes. Isso significa que os psicopatas têm dificuldade em entender as emoções dos outros, em se conectar com seus sentimentos. O tratamento da psicopatia é um desafio, devido à natureza arraigada dos traços de personalidade. Terapia cognitivo-comportamental e treinamento de habilidades sociais podem ser úteis para alguns, mas não existe uma cura definitiva para a psicopatia. A abordagem ao lidar com pessoas com traços psicopáticos deve ser individualizada e adaptada às suas necessidades. Enquanto alguns podem se beneficiar do tratamento, outros podem ter resultados muito limitados. Em resumo, a psicopatia é uma condição complexa que vai além dos estereótipos de vilões cinematográficos. Compreender essas nuances da tal condição de psicopatia pode nos ajudar a separar os mitos da realidade e a adotar uma abordagem mais informada e compassiva em relação às pessoas que têm traços de psicopatia sem julgamentos. A psicopatia não é uma condição preto e branco, cravada, racional, não. Há uma variedade de intensidades, desde traços leves até psicopatia completa. Essa escala de gravidade pode influenciar como os traços de personalidade afetam a vida de alguém. Devido ao charme e à habilidade de manipulação, alguns psicopatas podem ser atraídos para carreiras que exigem liderança, como cargos executivos, por exemplo. Sua falta de empatia, porém, pode levar a decisões controversas e antiéticas, que vai ferir muita gente. A psicopatia e a sociopatia são termos frequentemente usados de forma intercambiável, mas tem diferenças muito sutis nelas. Enquanto a psicopatia é considerada mais inata e influenciada por fatores biológicos, a sociopatia tende a ser mais relacionada a traumas de ambiente, sendo então um mecanismo de defesa. A presença de traços psicopáticos pode afetar a avaliação de responsabilidade legal em casos criminais. A discussão sobre até que ponto os psicopatas devem ser responsabilizados por seus atos é complexa e levanta muitas questões éticas.
A compreensão da psicopatia também pode levantar perguntas sobre o papel da empatia na moralidade humana. A falta de empatia inata dos psicopatas desafia a nossa compreensão convencional do que é ser moralmente responsável. Inclusive, alguns especialistas argumentam que focar no desenvolvimento de habilidades sociais e empatia desde a infância pode ajudar a diminuir os traços da psicopatia. Isso levanta a questão de se a psicopatia é uma característica rígida ou pode ser modificada. A ver, tudo é estudo. A compreensão da psicopatia ainda está em evolução, há muito para ser descoberto a respeito disso. A pesquisa neurocientífica e psicológica continua a explorar as raízes biológicas e ambientais da condição, bem como as intervenções eficazes. As pessoas com traços psicopáticos enfrentam um estigma significativo, o que pode dificultar sua busca por ajuda e apoio. Há muita discriminação, muita falta de informação. Uma compreensão mais adequada da psicopatia pode ajudar a reduzir esse estigma, esse julgamento social. A questão da responsabilidade moral e ética dos psicopatas é um debate filosófico complexo e sem fim. Até que ponto eles podem ser responsabilizados por ações influenciadas por sua falta de empatia é ainda um tópico de discussão. Compreender que a psicopatia é uma condição que vai além dos estereótipos ajuda a adotar uma abordagem mais compassiva, mais compreensível. Enquanto a psicopatia apresenta desafios, as pessoas que a enfrentam ainda merecem dignidade e respeito. A psicopatia é um campo de estudo em constante evolução e nossa compreensão continua a expandir. Aprofundar-se nesse tema nos permite desafiar nossas percepções preconcebidas e adotar uma abordagem mais equilibrada e empática em relação às pessoas que têm traços de psicopatia. Por esse vídeo é só, um grande abraço do Everton.